Começamos uma reforma na igreja. Depois vamos pintar. Amém, queridos? Tiago, capítulo 4. Eu vou falar sobre um assunto difícil. Esse assunto é um assunto talvez um dos mais complicados de se comentar na igreja, de se ensinar na igreja, porque tem algumas visões que vão uma contra a outra, e alguns de fato chegam a exagerar naquilo que eles acreditam, e nós precisamos usar a palavra de Deus sempre com o meio termo, usar a Bíblia como nosso guia, não o que eu acho, não o que você pensa, mas o que a Bíblia diz acerca daquilo que nós cremos. Nós temos que nos basear na palavra de Deus. Eu quero falar sobre a visão bíblica, ou a visão cristã sobre o suicídio. Suicídio. Amém, queridos? É um tema bastante contemporâneo. Nós estamos vivendo dias onde o suicídio cada vez mais aumenta, e infelizmente já está atingindo o meio cristão. Antigamente era impensável nós conhecermos cristãos cometendo suicídio, e hoje eu tenho certeza que você conhece pessoas que fizeram isso, que se diziam cristãs, estavam na igreja e cometeram suicídio. E o mais agravante ainda é que agora pastores, nessa semana nós ficamos sabendo de 2 pastores no sul, de São Paulo, Rio de Janeiro, aliás, que cometeram suicídios. E eu quero começar apenas a falar um pouco sobre isso hoje. Uma visão bíblica, uma visão cristã sobre o suicídio. O que a Bíblia de fato orienta-nos sobre isso? Amém, querido? Tiago, capítulo 4. Eu vou ler a partir do verso 1. Vou ler apenas 2 versículos. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Verso 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Só tem aqui. Fecha aí o seu olho mais uma vez. Fecha seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Precisamos tanto, irmão, orar. Tanto. Sem oração, irmão, não dá para vencer. Não dá para continuar. Não dá para resistir. Não dá para agradar a Deus. Senhor Deus, eis aqui tua palavra, que é poder e vida para todo aquele que crê. De mim mesmo, Pai, eu não tenho nada, se não vier de ti. Então que a tua palavra, ó Pai, saia de meus lábios, com unção, com autoridade. Me dá a graça de falar ao coração daqueles que me ouvem, Pai, neste momento. E abençoa, trazendo vida e vida com abundância. Oro também por esses que me ouvem, ó Pai, para que eles também possam entender, compreender tua palavra. Abra-lhes, ó Deus, a mente, como tu fizeste com Lídio, e assim eles serão salvos e libertos para a tua glória e para o teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Este é um assunto polêmico. Com certeza não tem como eu colocar fim neste assunto aqui hoje. E talvez até depois eu venha trazer com mais profundidade. Eu quero hoje dar uma introdução. Por tudo que tem acontecido hoje aí, é muito mais uma reflexão do que nós temos visto e qual é a nossa posição como cristãos. E nós temos que pensar, irmãos, realmente sobre o que é o suicídio. O que é o suicídio? Basicamente é a pessoa atentar contra a sua própria vida. Ela tirar a sua vida, se matar. Eu posso chamar isso, de uma certa forma, de homicídio. É um auto-homicídio. A pessoa está matando, mas ela está matando a si mesma, ela está tirando sua própria vida. Então é um auto-homicídio. Então, se nós considerarmos o suicídio no ponto de vista como um homicídio,
você tem que começar também a pensar sobre o que a Bíblia diz sobre o homicídio. O que a Bíblia fala sobre o homicídio? E por que as pessoas matam? O que leva as pessoas a matarem? E pensando no suicídio, esse ponto de vista, o que a Bíblia diz também? Se homicídio é a pessoa matar alguém, suicídio também é matar, mas a pessoa está matando a si mesmo. Aqui nesse texto de Tiago, talvez você nunca tenha tentado para isso, Tiago está falando de homicídios. Ele diz assim: vocês cobiçam coisas, verso 2, e não as têm. Aí ele diz: matam. Vocês matam e invejam. É isso que o texto está dizendo. Tiago está falando que cristãos estavam cometendo o pecado de homicídio. Se você perguntar para alguém: pastor, por que as pessoas se matam? Por que ela comete o suicídio? Alguém vai pensar assim: não é porque a pessoa ela está com ódio de si mesma. Alguém pode dizer que o suicídio é uma expressão máxima do ódio da pessoa por ela mesma. Mas não é bem assim. Diante desse texto, a gente vai ver que as pessoas não matam simplesmente por ódio. Elas matam por desejar algo e não conseguir. E o suicídio não é diferente. Tiago diz: vocês desejam e não conseguem, vocês matam. E olhando nessa visão do que Tiago está falando, o suicídio também tem o mesmo princípio, a mesma base de alguém que comete homicídio. Não é uma expressão de ódio. Não, na verdade, o suicídio ele tem que ser visto muito mais como alguém que pensa muito em si. Na verdade, suicídio é muito mais uma expressão de alguém que não está pensando em outras pessoas, ela está pensando em si, em satisfazer a si mesma. Ela está buscando algo, e quando ela não consegue, ela mata. Eu vou chegar lá, você vai entender um pouco mais. É como se fosse um amor extremo de si mesmo. Ela parece muito mais uma expressão de amor próprio, egoísta, de si mesmo. Mas como, pastor, se elas estão destruindo a si mesmo? Por que seria uma expressão de amor? Porque Tiago diz isso: eles cobiçam, eles querem, eles desejam, e quando eles não conseguem, eles matam. Então as pessoas matam a si mesmas, porque elas não conseguem realizar os desejos, elas são incapazes de satisfazer o que elas querem. E aí elas acabam se matando muitas vezes. Esse é um dos princípios, é um dos motivos que as pessoas cometem suicídio. Elas querem alguma coisa, elas desejam alguma coisa, e quando elas não obtêm, elas são tomadas por tristeza, por decepções, então elas matam. Não é o ódio em si, elas querem se satisfazer, e quando elas não conseguem, elas se matam. Esse é um dos princípios. Muitos entram em grande depressão, e na sua grande maioria, porque essas pessoas geralmente elas têm problemas com dinheiro. Tem estatísticas, irmãos, que comprovam que as pessoas que mais cometem homicídio são as pessoas que mais têm dinheiro. Não são os mendigos, não são pessoas que pedem ajuda, não são os pobres. É nas classes mais altas que estão os maiores números de suicídios. Você sabia disso? É quando o empresário perde o que tem. Ele tinha uma fortuna, aí recebeu calote, não sei, investiu mal o seu recurso, quebrou a bolsa financeira e perdeu o seu dinheiro, então ele se suicida. Ou seja, ele queria o dinheiro dele de volta, ele desejava o dinheiro dele de volta, ele desejou, ele quis, mas ele não conseguiu, então ele mata. São pessoas que não têm o amor correspondido. Ela tem um sentimento por alguém, ela deseja aquele amor não é correspondido, então ela se mata. É o princípio que Tiago fala aqui.
Ela desejava ser correspondida, ela desejava ter um bom relacionamento. Então elas cobiçavam, elas desejavam e não conseguem, então elas se matam. Por exemplo, os jovens que se matam em forma de protesto. Eles fazem uma retaliação, por exemplo, com os próprios pais. E eles fazem isso porque eles queriam talvez amor, eles queriam atenção. Então quando eles não conseguem, eles desejam e não conseguem, o que é que eles fazem? Se matam em forma de protesto. Eles fazem isso muitas vezes para ferir, para magoar, como se eles não pudessem fazer isso em vida, né? Se é que não fazem, muitas vezes fazem, né? Às vezes querem causar uma dor maior por não ter obtido talvez a atenção, o carinho dos pais. Então eles querem, na verdade, infligir dor. Infligir dor. Pessoas que cometem suicídio, elas fazem isso também para libertar dos seus problemas. Por isso que o suicídio é algo muito mais pessoal, é algo muito mais, eu desejo, eu quero realizar, eu quero me livrar, eu quero acabar. É algo muito da pessoa, é um sentimento muito mais de amor próprio. Então elas estão sofrendo, elas têm alguma dor, elas estão sofrendo de solidão, há um vazio na alma delas, porque elas querem obter alguma coisa, e quando elas não conseguem, elas matam. Elas matam. É um jovem que perde a namorada, ele começa a cogitar em cometer suicídio. Quem sabe muitos até conseguem, né? Se eu não posso ter o seu amor, eu vou matar. Não há sentido. Por que ele fez isso? Ele queria o amor daquela pessoa. Existe ali na mente dele um pensamento: se eu me matar, eu vou deixar de existir, o sofrimento irá acabar, a dor vai embora, e eu vou deixar marcada a vida daquela pessoa para sempre. Então eles querem o que eles desejam. Eles querem ser livre da dor, livre do sofrimento. A única coisa que eles querem de fato é realizar os seus desejos. Aí Tiago, ele vai descrever o homicídio exatamente nesses princípios. Mesmos princípios do suicídio, que é matar, é o homicídio, que é matar outra pessoa. Há o mesmo princípio. O suicídio é basicamente a expressão de um indivíduo que quer realizar a sua vontade, então ele vai matar para conseguir o que ele quer. E ele fará isso mesmo, preste atenção, que essa não seja a vontade de Deus. Deus quer que ela se mate? Por que ela se mata? Porque ela não está se importando com a vontade de Deus. Ela está se importando com a vontade dela, é um desejo. Ela quer e mata. Cobiça algo e deseja. Quando não consegue, se mata. Mesmo que essa não seja a vontade de Deus. Ou seja, a vontade delas está acima da vontade de Deus. Isso aqui é o resumo do suicídio. Você começa a ter desejo por algo que Deus não quer te dar. Talvez não seja o tempo, não seja a hora, não é assim que Ele quer que você faça. Aí você vai com suas próprias mãos, tenta pegar aquilo, tenta realizar aquilo, sem se importar se essa é a maneira de Deus, é a forma de Deus. Será que Deus quer que você pegue isso? Que Deus quer que você tenha isso? Será que Deus não quer que você espere nele? Será que não é o tempo de você parar e esperar? Será que Deus não quer que você pegue toda a sua dor, todo o seu sofrimento e leve até a Ele?
Será que Deus não quer que você entregue a sua dor, a sua solidão, e entregue a Cristo, vá até a Cristo para Ele poder lhe ajudar e preencher o seu vazio? Será que não é esse o motivo? Eu sei, irmãos, que eu nunca cheguei a um estado de dor, de sofrimento, de depressão. Eu nunca cheguei. Mas eu sei pela palavra de Deus que não há sofrimento, nem dor, nem vazio que Deus não possa resolver. Sim ou não? Não há nada que Deus não torne em coisas boas, que Ele não transforme. Nós precisamos entender, irmão, que às vezes realmente Deus permite certas coisas que eu e nem você entendemos, mas que estas coisas nos devem levar para mais próximo dEle e não para longe. Então você que é cristão, deixa eu falar para os cristãos, o que acontece? As pessoas que cometem suicídio, elas não fazem, não é porque elas estão desejando a vontade de Deus para a vida delas. Ninguém comete suicídio assim: rapaz, Deus quer que eu vá agora, acolá, pegue uma corda, coloque no meu pescoço e pule. Essa é a vontade de Deus, vou cumprir a vontade de Deus. Não é. Elas não se suicidam para cumprir a vontade de Deus. Não tem sem encanto nenhum, a Bíblia nunca ensinou isso. Não é esse tipo de apoio na palavra de Deus. Elas desejam algo além. Elas não querem agradar a Deus fazendo aquilo. Estão buscando outra coisa, é algo pessoal dela. Ela tem uma razão na mente delas que está acima da vontade de Deus. Deus quer que busquemos a Cristo. Deus quer que façamos de Cristo o nosso tesouro. Deus quer que achamos em Cristo a nossa satisfação. Mas as pessoas, elas buscam satisfação em outras coisas, a paz delas em outras coisas, a razão de viver em outras coisas. E quando elas não conseguem estas coisas, elas se matam. Vai prestar atenção que é isso. Os cristãos, eles devem fazer o seguinte: quando eles se encontram em grande dificuldade, quando os cristãos se encontram em grande sofrimento em suas vidas, eles sabem que podem suportar e passar por esses sofrimentos quando eles entregam tudo aos pés do Senhor. Os cristãos, eles entendem que Cristo é maior do que qualquer coisa. Ele é maior do que qualquer problema. E Cristo, Ele supre todas as nossas necessidades, sejam elas sentimentais, físicas, sejam elas amorosas, financeiras. Jesus, Ele é maior do que todas estas coisas. E nada destas coisas pode nos roubar o prazer de estar com Cristo, de estar satisfeito em Cristo. E aí nós vamos considerar agora um pouco mais profundo sobre o suicídio cristão. O cristão, de fato, pode se suicidar? O cristão pode cometer suicídio? Vamos para a Bíblia. O que é que a Bíblia de fato fala sobre isso? E procurando alguns modelos de pessoas suicidas na Bíblia. Você já fez isso alguma vez? Você sabe quantas pessoas se suicidaram na Bíblia? E quem são elas? Interessante isso. Nós vamos encontrar, assim, talvez tenha mais, 6, 5 pessoas na Bíblia se suicidaram. E você sabia que não tem nenhuma mulher? São todos homens. E olha que numa geração onde as mulheres eram, né, humanamente falando, diante daquilo que eu falei aqui agora, ela tinha razões, né? Sei lá, desprezada, não era valorizada, mas não tem, na Bíblia não resiste a um suicídio de uma mulher. Todos homens. E eu vou falar do primeiro dele, Abimeleque. Quem foi Abimeleque?
Abra sua Bíblia em Juízes. Juízes. Nós vamos meditar um pouco aqui rapidamente. Abimeleque. Abra no capítulo 9. Capítulo 9. Verso 35. Vamos ver quem foi esse camarada. Amém? Vou ler o 34. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscada perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade, quando Abimeleque e seus homens saíram na sua emboscada. Preste bem atenção, não vou ler isso aqui tudo, mas deixa eu resumir para você. Abimeleque foi um homem mau, que ajuntou homens maus, homens inúteis, homens deploráveis, para andar com ele, para fazer parte da sua escolta, da sua guarda. E a Bíblia vai dizer que este homem, ele matou seus irmãos. Ele matou os seus 70 irmãos. Ele matou com uma pedra. Não imaginou? Esse homem matou. Um homem mau. Ele estava tentando tomar uma cidade, é o que a Bíblia conta. E aí uma mulher viu esse camarada bonzinho passando. Ela estava numa torre lá em cima, e viu esse cara bonzinho passando lá embaixo. Ela pega uma pedra de moer trigo, uma pedra de moinho, e joga lá de cima para baixo. E a pedra bate na cabeça de Abimeleque, ele cai com o crânio rachado. Então o que ele faz? Ele chama o jovem que estava com ele e pede para que aquele jovem o mate. Por quê que ele pediu para o jovem matá-lo? Pelo fato dele não querer ser conhecido na sua morte como alguém que foi morto por uma mulher. Então que vem aqui, jovem, me dá aqui tua espada, enfia em mim. Então ele morre, movido por um desejo que ele não queria ser conhecido, ele não aceitava de ter sido morto por uma mulher. Ou seja, esse suicídio dele foi movido por um orgulho, cheio de orgulho. Ele não queria ser conhecido como alguém, um homem que tinha sido morto por uma mulher. Então ele chama o jovem e pede para o jovem matá-lo. Isso é um suicídio, foi suicídio. O outro camarada é Saul. Esse vocês conhecem. Saul também atentou contra a sua própria vida. Não muito diferente de Abimeleque. Ele estava numa batalha contra os filisteus. Ele havia perdido a guerra. Não tinha mais como escapar. Para não ser morto nas mãos dos filisteus, ele chama seu escudeiro também. Tira aí tua espada e me mata. O jovem, diferente do outro de Abimeleque, disse: não vou lhe matar não, rei, de maneira nenhuma. Aí não vai não. Então ele pega a sua própria espada, coloca no chão e pula em cima da espada e se mata.
Segundo caso. Vamos meditar. Quem era Saul? Interessante que quando o jovem vê Saul fazendo isso, aí ele vai e se mata também, o jovem. Olha que coisa interessante. É o terceiro caso. Ele vê que o seu líder, o seu rei, se matou. Ele pega, vê aquele modelo, aquele exemplo, aquele super líder, aquele cara, né, exemplar, vai e suicida também. Da mesma forma, pega a sua espada e pula em cima da espada. Então Saul foi um homem justo? Eu pergunto. Quem acha que Saul foi um homem justo? Levanta a mão. Saul está na galeria dos heróis da fé? Seu nome é citado como alguém que venceu? Sim ou não? Não. Saul não foi tido por justo. O seu nome não está na galeria da fé. O que a Bíblia diz sobre ele? Porque rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor te rejeitou como rei de Israel. Ou seja, Saul foi um homem rejeitado. E olha o exemplo que ele deu para o seu escudeiro, né? Olha que exemplo. Quando viu que Saul estava morto, também se jogou sobre a sua própria espada. A gente não sabe muito sobre esse escudeiro, não. Mas o modelo que ele teve, o exemplo de líder que ele teve, de rei, o levou. Infelizmente ele era escudeiro de um péssimo líder, de um péssimo rei. Ele tinha um mau exemplo de um líder rejeitado por Deus. Então cometeu suicídio. Então Saul foi rejeitado por Deus, suicidou-se. Abimeleque, um homem mau que andava com homens maus, cheio de orgulho, suicidou. São esses exemplos de pessoas que cometem suicídio na Bíblia, viu, irmãos? São esse tipo de pessoas que cometem suicídio na Bíblia. Vamos lá por quarto. Aitofel. Já ouviu esse nome? Aitofel. Abra sua Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel. Capítulo 17. Aitofel. Verso 23. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou o seu jumento e foi para casa, para a sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Olha que coisa interessante. Quem foi Aitofel? Este homem tinha sido um dos conselheiros de Davi. Mas aí quando Absalão, filho de Davi, se levanta para tomar o reino e consegue, Davi tem que fugir de Absalão. Este homem, Aitofel, se alia a Absalão. Ele vai ser comparsa de Absalão. E junto com Absalão ele toma o reino. Ele se torna aliado de Absalão. Ele vai conspirar contra Davi. Ele vai estar ao lado de Absalão. Ele vai se voltar contra o rei justo, levantado pelo próprio Deus, e se aliar ao conspirador, que era Absalão, filho de Davi. Então Aitofel foi um conselheiro mau, traidor, que conspirou contra Davi. O que acontece com ele? Se suicida. Eu estou dando aqui para vocês alguns exemplos de pessoas que se suicidaram. Preste bem atenção. Quem são elas? Tem mais. Ziri. Quem foi Ziri? Fala para 1 Reis. 1 Reis 16. 1 Reis 16. Verso 18. Quando Ziri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidade do palácio real e incendiou o palácio em torno de si
e morreu. O que esse cara fez mesmo, hein? Esse Zirim era um rei de Israel, e por causa dos seus grandes pecados, ele foi tomado pelo peso do pecado. O que ele fez? Foi para casa, vamos colocar assim, né? Botou gasolina em tudo quanto foi canto e tocou fogo dentro do próprio palácio, por causa dos pecados que este homem havia cometido. Por causa dos grandes pecados, este homem comete suicídio. Ele foi um péssimo rei. Péssimo rei. E ele também cometeu suicídio. Então nós temos Abimeleque, Saul, seu escudeiro, Aitofel, Zirim, e agora o mais famoso de todos. Quem conhece? Judas. Só tem figuras assim, irmão, de quem suicida. Que coisa interessante. Está lá em Mateus 27:5. O traidor de Cristo. A Bíblia diz que ele pegou uma corda e foi se enforcar. É isso que a Bíblia diz. Jesus, o próprio Jesus, chama Judas de o filho da perdição. Nenhum se perdeu. Pai, eu guardei a todos. Só um, para que se cumprisse as escrituras. O filho da perdição. Ah, pastor, mas tem um que suicidou e esse foi salvo. Sansão. Lembra de Sansão? Sansão não vale. Por que não vale, pastor? Porque ele não foi de fato um suicídio proposital. A intenção de Sansão não era se matar somente. Eu vou me matar aqui, eu estou com desgosto da vida, estou cego, não quero mais viver, eu vou me matar. Não, ele queria se vingar dos inimigos. Tanto que ele ora. Olha o que o crente está fazendo, está orando: Senhor, me dá só mais uma vez a força. Eu pergunto: Deus ouve ou não? Deus dá a força a ele ou não? A morte de Sansão foi uma consequência da sua vingança. Se Sansão tivesse ficado vivo, ele ia dizer assim: oh Deus, eu queria tanto morrer. Ele não ia pegar uma pedra e tacar na cabeça dele para... Se ele tivesse ficado vivo, ele ia continuar a vida dele. Então Sansão não é suicídio, é uma consequência dos seus atos. Você entende isso? Por que eu estou falando isso? De tudo nós temos ouvido aí, irmãos, e uma coisa temos que colocar em nossa mente: em circunstâncias normais, suicídio nunca foi prática de homens de Deus. Nunca. Em circunstâncias normais, você não vai ver homem nenhum homem de Deus fazendo isso ou proclamando isso. Nenhum. E às vezes que os homens de Deus de fato desejaram a morte, Deus não permitiu. Teve homem que desejou assim: eu queria morrer, me mata, Senhor, eu não quero mais viver. Mas nenhum deles atentou para a sua própria vida. Você entende isso, querido? Porque eles continuaram confiando em Deus. O que eu quero dizer, irmãos, é que pensar em suicídio e praticar o suicídio nunca é considerado, nunca foi considerado uma atribuição de homens justos, mas sempre uma atribuição a homens maus. É sempre uma ação de quem de fato não conhecia a Deus. É o que a Bíblia diz. Eu estou falando do que a Bíblia está mostrando, não estou inventando não. É o que a Bíblia está mostrando. Não estou aqui entrando no mérito: ah, pastor, é salvo ou não é salvo? Segura aí. Estou entrando no mérito disso aí não. Mas vou chegar lá. Que tipo de pecado é o suicídio? Que tipo de pecado é o suicídio? Suicídio é pecado? O homicídio é pecado? Matar alguém é pecado? É ou não é? Suicídio é pecado? Hã?
É ou não é? É, irmãos, é matar. Suicídio é pecado. É um ato de homicídio, um homicídio a si mesmo. É um auto-homicídio. Então eu pergunto, tem perdão? Homicídio tem perdão, irmãos? Irmãos que não tem. Vamos para a Bíblia, amém? Vamos para a Bíblia. Então vamos lá. Assassinos já foram perdoados por Cristo? Homens assassinos que cometeram homicídio. Dê exemplos na Bíblia. Moisés, Davi. Quem mais? Paulo, né? Quantas mortes Paulo participou? Talvez não diretamente, mas quem sabe, indiretamente com certeza. Foi perdoado esses homens? Sim ou não? Sim. Então vá lá para a Bíblia, lá em Marcos capítulo 3. Vamos lá, Marcos. Qual é o pecado que a Bíblia não perdoa? Você sabe? Vamos lá para Marcos capítulo 3. Verso 28, amém? Marcos 3, 28. Eu lhes asseguro que todos os pecados, preste atenção. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão. Todos os pecados. Todos. Eu pergunto: suicídio é pecado? Ele está incluído aqui? Sim ou não? Não é pecado? Homicídio não é pecado? Suicídio não é pecado? Ele diz todos. Então todos está incluído aqui. Todos os pecados serão perdoados. Os pecados cometidos pelos filhos dos homens, todos. E isso inclui suicídio. Vamos continuar? Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Então preste bem atenção. Existem pecados que são perdoados. E existe um pecado o qual é imperdoado. O suicídio foi coberto pela cruz? Sim ou não? Sim ou não? Não, se todos os pecados são perdoados, então o suicídio foi coberto, irmão. A Bíblia diz que o único pecado imperdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A não ser que você disser que suicídio é blasfêmia contra o Espírito Santo, aí se você conseguir provar na Bíblia que a blasfêmia é a mesma coisa do que o suicídio, aí realmente tem perdão. Mas se você não conseguir perdoar, comprovar na Bíblia que é a mesma coisa, aí fica difícil. Pode. Pode. Você pode matar, mas não deve. Qualquer um pode matar, irmãos, mas não deve. A grande questão é: o cristão mata? O cristão pode matar alguém? Pode. O cristão pode matar alguém. Mas o cristão fará isso? Essa é a pergunta. O cristão fará isso? Preste bem atenção, queridos. Todos os pecados podem ser perdoados. E o suicídio está incluso. Agora é fácil de defender o homicídio, o suicídio, aqui lá em Marcos, em outro texto de Mateus. Pode se matar, porque Jesus perdoa. Vou entrar no que ele falou aqui agora.
Pode matar, Jesus perdoa. Vou matar agora à vontade, porque o pastor disse que é perdoado, então eu vou matar e vou me matar também. O cristão pode cometer suicídio? Essa é a grande questão. Porque lidar só com o fato de Marcos falar que todos os pecados são perdoados, irmão, é muito fácil, né? A gente precisa ir mais a fundo. A questão não se limita só em ser perdoado ou não ser perdoado. Tem algo muito mais profundo que a gente precisa ver aqui. Nós temos visto aí nesses últimos dias casos de pastores se suicidando. E pode ter certeza, não serão os últimos, nem serão os primeiros. Haverá ainda muitos suicídios. Nós temos que ter muito cuidado. Eu sempre digo para vocês, irmãos, não me deixem em dúvida. Não diga que eu vou fazer o velório de vocês. Não me deixem em dúvida, não. E se tem uma coisa que deixa a salvação de qualquer cristão em dúvida, é quando ele se mata. Sim ou não? É ruim, irmão, é chato, é terrível. Eu pergunto, a pessoa que suicida, ela é salva? Se todos os pecados são perdoados, então o cristão que se mata, ele é salvo. Mas a questão é, o cristão se mata? Está vendo, irmão? É uma linha muito tênue. E aí nós pastores, quando vamos fazer velório dessas pessoas que se mataram, é estreito, meu filho. Porque o que a gente quer, a família está sofrendo. Você não quer chegar lá, irmão, olha, foi para o inferno pretinho. Você não vai falar essas coisas. Você quer fortalecer, você quer dizer, não, olha, vai dar tudo certo, vamos se encontrar com o irmão lá na glória. Jesus perdoou os pecados dele. Mas você não pode negar que haverá questionamentos, que haverá dúvidas. Por quê? Sim ou não? Sim ou não? Vamos colocar essa pergunta assim: um cristão cometeria suicídio? Cristão de verdade. Vou colocar outra pergunta: o cristão, ele roubaria um banco, ele assaltaria um banco e mataria a caixa lá, poucas horas antes dele morrer? Ele faria isso? O cristão. Ele teve uma vida toda íntegra, maravilhosa. Mas no fim de sua vida ele fez essa besteira. E aí? Ele roubou um banco e matou a caixa lá do banco. Tentou reagir, ele matou a caixa. Ele era diácono na igreja. Geralmente é diácono que faz isso. Tô brincando, irmão. Então vamos lá. O que levou aquele irmão a roubar o banco? A ganância? O amor ao dinheiro? Ele mata, ele rouba e no último dia de sua vida ele faz essa besteira. E eu pergunto, ele foi salvo? Um cristão faria isso? Esse é um fruto da vida de um cristão? Vamos lá para a Bíblia. 1 Coríntios 6, vamos lá. 1 Coríntios 6. Vamos para a Bíblia. Verso 9, que diz aí: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores,
nem trapaceiros herdarão o reino de... Preste atenção. A gente não pode, não deixar de questionar e fazer essas indagações, porque a Bíblia fala, porque Paulo falou sobre essas coisas, o próprio Jesus falou sobre estas coisas. As nossas ações, as nossas atitudes, irmãos, falam. A vez que os justos não herdarão, os injustos não herdarão o reino dos céus. Então não tem como deixar de fazer esta pergunta, porque ele é uma manifestação de uma vida que cometeu uma injustiça, matou, roubou. Então levanta a dúvida. Não tem como. Vai sempre levantar a dúvida se aquela pessoa era convertida, não era, se ela foi salva ou não foi, se ela teve um encontro real com Cristo ou não, se ela era crente ou se fazia ser crente, ela é cristã, mas será que ela professava de fato a fé cristã? Porque no fim da sua vida ela matou alguém e roubou, e no caso aqui tirou a sua própria vida. Então, toda pessoa que comete suicídio, ela nos levantará dúvida acerca da sua salvação. Sempre. E às vezes, por não querermos aí magoar a família, nós vamos levando em água morna, tentando fortalecer as pessoas, passar para ela que tudo acabou bem. É difícil, irmão. É muito difícil. Mas o fato da pessoa ser cristã e tirar a própria vida já é algo complicado. Ela vai correr bem em determinado momento da sua vida, mas aí no final ela faz isso, ela tira a própria vida. Ela atenta contra a sua própria vida. E a Bíblia nos fala sobre estas coisas. A autenticidade da fé. E acabar com a sua própria vida não condiz com o cristão. Alguém que acaba com a sua própria vida, ela nunca vai ser bem vista. Nunca. A gente pode ter assim, não, mas ninguém sabe o problema dela, só quem sente a dor, só quem está no sofrimento é o Senhor. Vamos falar tudo isso, nós vamos falar, vamos entender, mas não podemos negar que o final não é bonito. Nunca será um bom exemplo para os seus filhos, nunca será um bom exemplo para sua esposa, para o seu esposo, para os irmãos da igreja. Não podemos negar. Ele pode ter 1000 razões na mente dele de ter feito aquilo, mas nós vamos sempre acreditar que Deus poderia fazer diferente. Sim ou não? O Deus não é poderoso para mudar as circunstâncias. Eu não estou aqui condenando quem se suicida, não. Eu estou explicando os fatos, que não é legal. Eu não estou dizendo quem está no inferno, quem não está, não. Como eu falei aqui, todos os pecados são perdoados. Eu estou falando da questão em si. Analisar, mandar alguém para o inferno é muito fácil, irmão. Foi para o inferno, está no inferno. Mas não podemos deixar de observar que há uma grande tendência nesses últimos dias de pessoas cometerem mais suicídio. E eu, pastor Wagner Silva, não quero ter sido culpado de ter propagado esta onda. Eu quero deixar bem claro essa mensagem, que homicídio, suicídio é pecado. Que Deus não quer que você se suicide. Essa não é a vontade de Deus. E que suicídio é uma expressão bem clara de alguém que está pensando em si mesmo e fazendo sua própria vontade. E que se eu for celebrar o seu velório, eu vou celebrar cheio de dúvida. Cheio de dúvida, que só vão ser sanadas naquele grande dia.
naquele grande dia. Se alguém me perguntar, o irmão lá que suicidou que foi salvo, sabe o que eu vou dizer? Irmãos, naquele grande dia nós vamos saber. O que eu posso dizer a seu respeito? É o que eu posso dizer a seu respeito. Então sabe o que é melhor? Lute. Corra para os pés do Senhor. Desistir da vida não é a saída. A saída é correr para a vida. É correr para os pés do Senhor. Deus é poderoso para trazer satisfação, realização, contentamento, paz. Deus é poderoso para suprir todas as suas necessidades. A morte não é o fim das coisas, pelo contrário, é a eternidade. Quando alguém sem Deus se suicida, irmãos, é eternamente no inferno. Não acabou o problema, não. Começou. Nós estamos falando para crente, né? Então ela vai. A Bíblia vai nos falar que precisamos ter uma vida autêntica. E esta vida autêntica não conduz em tirar a própria vida. No mínimo nos causará suspeita. Não deixará uma boa impressão, uma boa sensação. Suicídio é pecado, é alguém expressar a sua própria vontade. Ela não escuta pai, não escuta mãe, não escuta irmão, não escuta pai, não faça isso não. Me lembro, se fosse hoje, da minha tia. Ela dizia: se a minha mãe morrer, que é a minha avó, eu vou me matar, eu vou me suicidar. Tia, faça isso não, tia. Faça isso não, é pecado. Não tire sua vida, não. Eu tiro. A vida é minha. Eu faço dela o que eu quero. Mas é isso que Deus quer? Está vendo como é grave? O meu amor próprio, interesse próprio. Interesse próprio. Ah, pastor, mas só quem sabe a dor é que conhece. Pois Deus conhece. Deus conhece as dores mais terríveis. E a solução não é a morte. Não é a morte. Tem um chamado David Brenner. Procure estudar, conhecer a história de David Brenner. Historiadores contam que esse cristão, esse pastor, ele morreu com dores terríveis. No ano de 1700, não existia a medicina avançada como existe hoje. Ele morreu com tuberculose. E ele sentia dores terríveis, terríveis, dia e noite, nos últimos dias de vida. E ele dizia: Senhor, não me deixa que essas dores me afaste de Ti. Não me deixe que este sofrimento me faça pecar contra Ti. E a Bíblia diz que aquele homem morreu em dores terríveis, mas não desejou o suicídio um só segundo. Por isso escreveram livros sobre a vida dele. Por isso que no seu livro de memória tem honrarias. Ele pode ser de fato um homem modelo, um homem exemplo. Porque de fato, meditar, irmãos, qual é o modelo que deixamos tirando nossa própria vida? Qual é o exemplo de garra, de fé, de perseverança, tirando a nossa própria vida? Eu posso ter vivido uma vida inteira, mas ficará uma lacuna no final dos meus dias. Eu não vou negar que você foi uma mulher de Deus, foi um homem de Deus toda a sua vida, mas ficará uma mancha pela forma que você partiu. E eu pergunto: em que Deus será glorificado com o teu suicídio? Em que Deus será glorificado? Você tirando sua própria vida. Ei, suicídio não é permitido em lugar nenhum da Bíblia Sagrada. Em lugar
nenhum. Na verdade, eu vejo o suicídio como uma expressão de quem de fato não está confiando em Deus. Não está confiando em Deus. Eu quero te levar a meditar um pouco agora. Nós temos visto agora na mídia, na internet, o fato desses 2 pastores terem cometido suicídio. Já vi relatos de pastores famosos pregando, comentando, falando. Mas esse assunto de suicídio não é de hoje não. Não é de hoje não. E a igreja vai sempre empurrando com a barriga. Se de fato o suicídio condena alguém para o inferno, se a pessoa perde a salvação ou não. Não há como você definir isso. Eu não posso falar com certeza se a pessoa é salva. Ninguém pode. E falar com certeza que ela foi condenada. Mas para não ficar na dúvida, não se mate. Não faça isso não. Corra para os pés do Senhor. Eu sei que existem pessoas que sofrem, irmão, de vazio, de solidão, de rejeição, de depressão, de tristezas profundas na alma. Eu sei. Eu não sei porque que Deus permite isso com a sua vida. Mas eu sei de uma coisa: suicídio não é a vontade de Deus. Isso eu sei, isso eu garanto para você. Que suicídio não é a saída. Que atentar contra a sua própria vida não vai te ligar como alguém exemplo, como alguém modelo. Pelo contrário, você tem aqui vários homens, você vai ser ligado a estes homens. O que as pessoas falarão? O que elas pensarão a seu respeito? Eu não estou aqui dizendo que você está condenado, não. Eu não posso dizer isso a seu respeito. Apenas ficará lacunas, interrogações. Por que você fez isso? Por que você não confiou em Deus? Por que você não buscou em Deus? Por que você não se humilhou aos pés do Senhor? Por que você desistiu da vida? Enquanto existem milhares e milhares de pessoas lutando por ela. Você sabe que tem agora milhares e milhares de pessoas nos hospitais pedindo um dia de vida para ver os filhos, para ver a esposa. Tem pessoas orando desesperadamente, pedindo: Senhor, não me deixa morrer. Você sabia disso? E você, cheio de saúde, bonito, novo, está querendo morrer. Já imaginou tua cara perante Deus naquele grande dia? O que você está fazendo aqui, menina? O que você está fazendo aqui, menino? Não queria mais viver. Estou aqui parafraseando. Quem disse que você podia tirar a sua vida? Eu mandei você tirar a sua vida. Qual vai ser teu argumento para Deus? Qual vai ser teu argumento para Deus? Eu não queria mais viver, eu não aguentei tanta dor, era muito sofrimento, Senhor, eu não tinha mais desejo, eu estava totalmente desiludido da vida. Você me conheceu? Você me conhecia lá, de fato? Eu não podia te dar vida? Eu não podia te curar? Eu não podia restaurar seu relacionamento? Eu não podia trazer novamente prosperidade sobre você? Preste atenção, queridos.
Talvez tenha alguém na sua casa passando por grandes tribulações, grandes turbulências psicológicas, emocionais, depressivo. E essas coisas levam as pessoas a pensarem e a cometerem suicídio. Observe essas pessoas. Esteja atento a esses sinais. Porque na mente delas é assim: não tem mais jeito, não tem mais sentido, não tem mais saída. E nós sabemos que tem. Nós sabemos que tem. E é nosso dever como cristãos levar a luz, levar a esperança, levar para essas pessoas um caminho, uma direção. É nosso papel mostrar para elas o quanto esse caminho do suicídio é errado, e que há um caminho que Deus quer que ela trace, e mostrar para elas que isso vai passar e que elas vão vencer. O suicídio nunca é um final feliz. Não é feliz para a própria pessoa que comete, não é feliz para os pais, para os filhos que ficam, não é feliz para a igreja, não é feliz para ninguém. Suicídio não é feliz para ninguém. Fique de pé em nome de Jesus. Você confia em Deus? Deus é maior do que todos os teus problemas. Deus é maior do que a tua dor. Você já pensou no suicídio? Esse não é um pensamento que vem de Deus. Pode ter certeza disso. Não é. Deus não quer que você tire a sua própria vida. Deus não quer. Isso é um sentimento causado pela sua dor, pelos seus desejos, pelas suas vontades, pelas suas frustrações. É um sentimento causado pelas suas decepções. E tudo isso tem cura. Tudo isso tem solução. Qual, pastor? Corra para os pés de Jesus. Se lance aos pés de Jesus, de corpo e alma. Corpo e alma. Eu não estou falando de você continuar sendo uma pessoa religiosa, não. Você vai clamar, você vai se humilhar na presença de Deus. Você vai suplicar por socorro, como fez Davi, como fez Moisés, como fez Elias. Você vai lançar o seu rosto no pó, suplicando a sua graça e o renovo para a sua vida. Para que Ele te torne novamente a ter ânimo, a ter vida, a ter contentamento, a ter paz, a ter alegria. Você precisa entender que Jesus é tudo isso. Jesus tem tudo isso, Ele é tudo isso. Ele é a tua satisfação, Ele é a tua paz, Ele é o teu contentamento, Ele é o teu tesouro, Ele é a vida. Tome cuidado, porque talvez você esteja achando que é cristão e atentar contra a sua vida. Você pode naquele grande dia se deparar contra um Deus que estará irado com você. Você sabia disso? Talvez esses pensamentos que está acometendo agora a tua vida é um reflexo de alguém que de fato não conhece a Deus. Esta é a grande questão, querido. O cristão pode pensar em suicídio? Pode. O que eu estou dizendo é que,
se de fato você é crente, a saída não é o suicídio. Você deve entender e conhecer que tem um Deus que é maior do que todos os teus problemas. E que esse pensamento, esse desejo não vem de Deus. Que você não pode conformar-se a Ele, desejar esta vontade que não é a de Deus. Estou dizendo é isso. Peça perdão ao Senhor. E peça para que Ele nesse momento restaure teu ânimo, tua força. Te dê a paz que você precisa, a alegria que você precisa. Busque ajuda. Busque ajuda. Converse com as pessoas, se abra com seus líderes. Procure pessoas espirituais de confiança. Talvez seus líderes não tenham capacidade para te ajudar nesta área. Procure talvez pessoas médicas, especializadas nesta área. Deus pode usar, irmão, tantas coisas. Mas o suicídio não é a saída. Não é. Nunca foi e nunca será. Corra para os pés do Senhor. Senhor Deus, eu quero colocar a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem em tuas mãos. Que talvez, ó Deus, já pensou e talvez foi até motivada por palavras que levaram ela, ó Pai, a pensar no suicídio. Mas eu quero aqui repreender, Pai, esta palavra que não vem de Ti, Pai. Eu quero aqui, Pai, repreender todo sentimento e pensamento suicida, todo desejo da vontade de atentar contra a sua própria vida, para que seja mudado agora. A tua palavra diz, Pai, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Viva para a glória de Deus. Saia desta vida para a eternidade, de forma que as pessoas glorifiquem a Deus. Será belo, será lindo aquele grande dia do nosso velório. As pessoas estão dizendo: olha, esse aí foi um homem de Deus, ele lutou até o fim, ele não negou a fé, ele combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Será lindo aquele grande dia deixarmos por nossos filhos e filhas, esposo e esposo, o exemplo de homem e mulher perseverante, que não blasfemou, que não murmurou, que não negou a fé, que foi fiel até o fim, que não desejou a morte, mas esperou em Deus, Deus chamar pelo seu nome. Se Deus não quer te levar agora, não vá contra a vontade dele. Ele quer que você seja um instrumento nas mãos dele. Sabe quantos jovens, quantas jovens está precisando de ajuda nesta área? Ninguém melhor para falar do que já passou pela depressão e venceu. Eu só posso falar se eu estiver vivo. E eu vivo, eu testemunho e glorifico a Deus. Eu vivo pisando na cabeça da serpente, vencendo as amarguras, vencendo as agruras, vencendo as tristezas. Eu glorifico a Deus. É assim que o crente glorifica a Deus, querido. É assim que Deus, de fato, transforme nossas vidas, nos fortalecendo e nos fazendo mais do que vencedores em Cristo Jesus. Diga amém. Aplauda Ele.